Ok, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente ficou responsável pela apresentação do tema homologação de sentenças estrangeiras, certo? Os componentes do nosso grupo são Emerson Gomes Figueiredo, Gabriel Carvalho, Jorge José de Vasconcelos, Kétula Alves e Iago Inácio. Vamos dar seguimento aqui à apresentação. Bom, uma breve introdução para a gente poder se situar no tema. Não faria sentido nenhum se houvesse uma sentença estrangeira que suprisse todos os requisitos e tivesse eficácia lá fora e a gente não pudesse aplicá-la aqui no país. Então, em virtude também de economia processual, para que a gente não precisasse passar por um procedimento todo de novo e de alguma forma ficasse discrepante em relação à decisão de lá fora, a gente adota o Instituto da Homologação de Decisões Estrangeiras, certo? Quando a gente entra no procedimento para a homologação de decisão estrangeira, a gente precisa ressaltar de plano que ela deve ser requerida no Superior Tribunal de Justiça, por meio de uma ação de homologação de decisão estrangeira, conforme o artigo 960 do Código de Processo Civil. É cabível salientar também que a homologação ela pode ser parcial ou total, né? Vai depender da deliberação do STJ, né, que é o órgão que cumpre a homologação, né, que faz a homologação. Então, a partir do momento em que ela é homologada, aí sim a sentença começa a ter eficácia aqui no Brasil, segundo o artigo 961, caput, e o seu parágrafo 2º do Código de Processo Civil. A gente faz uma observação de que se houver disposição em tratado internacional pela dispensa de homologação, então não vai ser necessária a homologação de tal decisão. Certo? Por exemplo, sentenças estrangeiras de divórcio, consensual pura, a gente não precisa passar pela homologação aqui no Brasil, né? A gente também vê essa previsão no artigo 961 do Código de Processo Civil. Veja, por decisão estrangeira, a gente entende, abre aspas, né, citando diretamente Mazzoli, todo ato jurídico decisório emanado da autoridade estrangeira com efeitos de sentença interna. Ele se fundamenta no artigo 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, é cabível salientar também que essa sentença, essa decisão estrangeira, não necessariamente precisa ser um ato propriamente de um juiz, né? Um ato próprio, privativo de juiz. Pode ser um ato administrativo, por exemplo, que pode ser homologado aqui no país. Certo? Caminhando um pouco para os requisitos, homologar significa, notadamente, né, tornar semelhante para atribuir efeito de uma decisão estrangeira, conforme dissemos, né, para tornar efetiva aqui, trazer os seus efeitos para cá, para o Brasil. Então, essa homologação, esse procedimento de homologação se dá notadamente pela análise dos requisitos formais de admissibilidade. E a gente precisa saber quais são esses requisitos, né? Iago, tem alguma coisa para contribuir? Sim. Antes de adentrar na questão mesmo dos requisitos, é importante destacar que o STJ, né, competente por homologar as sentenças estrangeiras, ele não entra no mérito da decisão estrangeira. Ou seja, ele vai analisar se os requisitos de admissibilidade estão presentes. Sendo assim, os requisitos tidos como essenciais para homologação da sentença estrangeira, eles estão previstos no artigo 963, inciso 1º a 6 do CPC. E são eles. A decisão ela tem que estar proferida por uma autoridade competente e ela deve também estar livre de qualquer ato que possa vir a inviabilizar sua eficácia. Ou seja, ela tem que estar livre de vício ou qualquer ato de nulidade. As partes elas devem estar citadas, ainda que uma delas venha
ser revel no processo. A sentença ela tem que ser eficaz no país que a proferiu, ou seja, ela tem que ter o seu trânsito em julgado, ela não pode ir contra a coisa julgada brasileira e ela deve estar acompanhada de tradução oficial ou juramentada. E aqui é importante frisar que é possível a dispensa desse requisito, desde que venha estar preconizada em tratado. E assim como também ela não pode ofender a ordem pública. Beleza? E aí, caminhando um pouco mais, nós temos as curiosidades. Jorge, quer contribuir conosco? Sim, podemos. Na verdade, eu trataria mais como peculiaridades. Existem algumas peculiaridades que são dignas de menção em relação à homologação de sentenças estrangeiras pelo Poder Judiciário brasileiro. Por exemplo, Gabriel falou que as sentenças podem ser homologadas parcialmente. Está lá no artigo 961 caput e parágrafo 2º do Código de Processo Civil. É curioso que um direito reconhecido no estrangeiro pode não ser integralmente reconhecido pelo Brasil. Isso é uma peculiaridade porque, para as sentenças nacionais, você tem a sentença integralmente deve ser cumprida, né? No caso do direito alienígena, não. Talvez por causa de alguns requisitos de admissibilidade, como falou Iago, o Brasil pode não reconhecer parte de uma sentença estrangeira. Um direito reconhecido lá, mas que não surtirá todos os efeitos aqui no Brasil. Também foi citado já que havia tratado internacional entre o Brasil e o Estado, que exarou a sentença, o tratado prevalece inclusive em relação à lei brasileira e torna dispensável a homologação da sentença. Também é outra curiosidade que a homologação não exige reciprocidade, ou seja, o Brasil pode não ter nenhuma relação com o país que exarou a sentença, mas é possível que seja homologada se cumprir os requisitos já citados por Iago. Também tem uma curiosidade que eu achei digna de nota. O termo sentença, aqui quando fala, eu acho que não é propriamente adequado, porque, ou seja, ainda que não seja uma questão de ser adequado ou não, mas o termo sentença aqui é mais abrangente do que o conceito que temos de sentença no direito brasileiro. Porque no direito brasileiro, a sentença põe fim à fase cognitiva de um processo comum e extingue a execução. Nesse contexto, não são atos decisórios. E ainda outra peculiaridade que não necessariamente, Gabriel falou que dos atos administrativos, mas não necessariamente eles devem ser exarados pelo Poder Judiciário do país que exarou a sentença. Algumas peculiaridades, mas o Oli cita no livro um decreto de divórcio do rei da Dinamarca, que para nós é bem estranho, né? Uma decisão exarada pelo prefeito da cidade do Japão, pelo Tribunal Rabínico Israelense, pela Câmara dos Lordes da Inglaterra. Ou seja, nós no Brasil estamos habituados às decisões serem emanadas pelo Poder Judiciário, mas não necessariamente, no caso do direito alienígena, por previsão legal, no ordenamento do país, da decisão, você pode ter atos exarados por outros poderes. E aí, estas são basicamente as diferenças que eu achei digna de nota em relação ao direito internacional e ao direito brasileiro. Beleza. Então é isso. Finalizamos a apresentação, certo? O trabalho sobre a homologação de sentenças estrangeiras. Nós tiramos esses ensinamentos propriamente do livro do Mazuoli, disponível na minha biblioteca. Então é isso. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.